Subir o Monte Roraima, será que tem idade? Quem vai responder essa pergunta é a doutora Ângela, que ao completar 60 anos se presenteou com essa subida ao Monte Roraima. Me conta, como que foi isso? Fantástico, né? Mas então, Cleira, não tem idade, né? A pessoa tem que estar preparada fisicamente e tem que gostar de um tipo de aventura como essa, né? Então é bem o meu caso do meu marido, né? A gente já fez outras trilhas, outros trekkings por aí, né? E esse ano, né, como tu bem falaste, eu resolvi me presentear com a subida ao Monte Roraima, né? E então, né, eu acho que é interessante isso porque acaba sendo um propósito para a gente, né? Então, a gente se preparou, né? A gente já fez outras caminhadas aqui por dentro da cidade, né, com uma quilometragem grande, né? Simples de fazer até dentro de Porto Alegre, como por exemplo lá no Parque Marinha do Brasil, tem uma área de mais de 3 km completamente coberta por árvores e que tu, mesmo no calor, né, do nosso verão, tu pode ir lá de manhã com uma garrafinha de água, aproveitar aquele espaço, né, com uma cobertura verde magnífica, fazer a tua caminhada. E se tu tem um propósito maior de um dia fazer uma trilha que tem um grau de dificuldade maior, aquilo lá pode ser o início. E é claro que além, né, do preparo cardiovascular, que tu vai adquirir tua resistência, também sugiro que seja importante fazer um trabalho de perna, né, com uma musculação, com um educador físico que vai te dar toda a orientação adequada, para que tu tenha daí condições físicas, né, e dependendo do tipo de trilha que tu faz, né, também preparo mental, porque a gente pode passar por situações em que pode te desestabilizar emocionalmente. Então, isso também é um trabalho bem importante. Bom, tanto o físico ajuda o mental, quanto o mental equilibrado ajuda o físico. Isso. Exatamente, esse equilíbrio, né, essa sintonia entre os dois, e mais o local que tu vai fazer essa trilha, esse trekking, tudo isso acaba complementando, né, que tu tenha ainda um bem-estar e uma saúde física e mental maior. Há pouco tempo saiu uma pesquisa dizendo que a atividade que mais desestressa as pessoas é fazer observação de pássaros. E quando a gente sai por aí para caminhar, uma caminhada simples, observar um pássaro, procurar, tu faz essa coisa da contemplação, tu faz com que a tua mente se desfoque de algumas situações e passa a viver naquele contexto ali, mesmo que seja por algumas horas, isso já baixa muito o estresse do indivíduo. E a própria caminhada, porque é um estímulo muito importante, a pessoa tem variações visuais, auditivas, sensitivas, é muito estímulo, faz muito bem. Com certeza. Não, e tu é um exemplo, porque não basta fazer as trilhas, faz também ciclismo, sim, levanta peso. É. Nossa, eu acho assim um baita exemplo, um orgulho, saber que existe esse tipo de envelhecimento muito saudável e que é possível e que vale a pena ir atrás. Eu sempre gostei de atividade física, né? E em 2022 eu ingressei numa pós-graduação de medicina do esporte em Caxias do Sul. A minha formação primeira é como médica de família, depois eu entrei na acupuntura, atualmente trabalho mais com acupuntura. Daí aos poucos foram aparecendo os pacientes, né, que fazem alguma atividade física, então por isso que eu fui em busca, né, da medicina do esporte. Mas para mim, como essencial ter esse conhecimento e ter essa prática, é poder estar falando com propriedade e sendo um exemplo para os pacientes, para as pessoas que eu conheço. Dentro das minhas capacidades, eu consigo realizar A ou B e que as pessoas se espelham nisso e vejam que isso vai trazer qualidade de vida e vai trazer saúde para essas pessoas. Nossa, né? E o paciente está vendo as tuas orientações na prática. Sim. Isso é muito interessante. E afinal, como que foi essa trilha até a chegada no Monte Roraima? Sim, mas então, Cleide, o Monte Roraima, né, ele tem uma tríplice fronteira lá em cima, tá? Em cima ele é um platô, então a parte maior, 85% do território fica na Venezuela, 5% é do Brasil e 10% da Guiana, tá? O acesso de subida, né, mais fácil fica no território da Venezuela. Tem um parque nacional lá, onde está o Monte Roraima, tem o Monte Coquenã, tem outros montes também, mas o que a gente sobe é o Monte Roraima. Então, entramos no parque, é feito todo um cadastro lá no parque, a gente paga o ingresso e já vamos para o primeiro ponto de partida, né? Nesse primeiro dia a gente caminha 13 quilômetros, tu pode carregar a tua mochila ou tu pode pagar um carregador para levar a tua mochila. Qual foi o tempo total até chegar no topo? Na realidade foram
2 dias e meio. Tá? Que a gente chegou lá no topo, ficamos 4 dias, né? Dormimos 4 noites lá em cima do morro, e depois descemos e fomos indo até a saída do parque. Né? Nossa, e para tudo isso tem que ter um preparo físico, uma condição alimentar diferenciada. Sim. Várias questões, né? Exatamente. Na realidade, assim, o preparo, né, a gente fazendo caminhadas longas aqui em Porto Alegre, né, a musculação, como eu já havia falado anteriormente, claro, tem que ter uma aptidão cardiorrespiratória, no caso desse trek que tem um nível de dificuldade maior, mas tu pode escolher uma trilha, né, que não seja essa, é claro, mas que seja próximo da tua casa. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, não tem desculpa, vários né? locais, não tem desculpa, porque tem trilhas de vários níveis, né, mas lá, então, a gente teve a primeira noite que a gente dormiu no acampamento 1, depois no acampamento 2, que ficava no pé do morro, e daí na manhã seguinte nós subimos, né, o Monte Roraima, que do ponto inicial até o topo lá do Monte Roraima dá 2.800 metros de altura, né, e a trilha a gente caminhou 13 quilômetros, depois mais 11, depois na subida quase 3 quilômetros de subida. Com um grau de dificuldade, considero alto, né, porque tinha muita inclinação, tinha pedras soltas, tinha pedras que tu tinha que estar pulando, né, usei bastão, né, de caminhada, numa mão, muitas vezes tinha que estar segurando, né, com a outra mão para poder ajudar as pernas a fazer força, mesmo assim. E quem orienta nessa trilha? Sim, lá todas as pessoas que vão fazer a trilha tem que ter um guia, tá? Não pode entrar ninguém lá não vou fazer. Não, eles não permitem, né? Então eu tive uma indicação de um grupo que é venezuelano, tá? E que tem um guia e tem os carregadores, tá? E com isso fizemos esse contato, fizemos o pagamento, porque envolve realmente um número de pessoas que vão para lá para carregar os mantimentos, vão fazer os alimentos, vão carregar as barracas, montar as barracas, eles vão indo na frente e vão montando, deixando tudo perfeito. O teu trabalho é ir caminhando, carregando a tua mochila, tá? E tirando foto, curtindo aquela paisagem magnífica, respirando um ar puro, contemplando as coisas que vão aparecendo ao longo do caminho. E tem muitas coisas lindas e diferentes pra gente contemplar num trekking assim. Né? Então, Ângela, é uma aventura inesquecível. Sim. Sim. E diante de tudo que tu vivenciou, essa aventura que tu se proporcionou, esse presente de aniversário muito especial, muito diferente, se teu avental falasse, o que ele diria para nós? Que a gente tem que aproveitar a vida da melhor maneira possível. Pois o importante é a gente não ser sedentário, tá? Então, o caminhar, desde que a gente aprendeu a se equilibrar lá quando bebezinho e começa a dar os primeiros passos, é uma coisa instintiva isso, né? Então, tu aprende a caminhar para ir em busca de alguma coisa. Então, o caminhar é algo muito simples na nossa vida, claro, se a pessoa não tem condições, né, motoras para fazer, mas mesmo que tu esteja um pouco fragilizado, se tu tiver um preparador físico, tu pode conseguir fazer uma caminhada, uma trilha de um grau mais nível básico, né, com um grau de dificuldade baixo. E se o avental falasse, ele diria para as pessoas, saiam do sedentarismo, curtam a vida, tá? Os anos passam muito rápido, então a gente tem que fazer com que o corpo da gente entre em movimento para que a gente até consiga viver mais e melhor, livre da depressão, livre das dores, né? Contemplando essa natureza magnífica que Deus nos deu. Diante desse exemplo que a gente teve aqui, tenho certeza que muitas pessoas vão refletir sobre suas vidas e tomar uma atitude. Pense nisso.